Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz. Hoje teremos um culto de gratidão. Vamos ler o Salmo 122:1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O Salmo 103:2 diz: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Com alegria vamos cantar o hino 63. Vamos ficar de pé agora. Vamos orar agradecendo nosso Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos dado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus misericordioso, é um Deus que tem cuidado de nós em cada detalhe, e mesmo que dia após dia, às vezes não percebemos, Pai, o Teu cuidado e a Tua misericórdia conosco, nós agradecemos neste momento, Pai, por cuidar de nós, por nos livrar do mal, dos perigos, Pai, que nos afligem em nosso dia. Que o Senhor continue cuidando da nossa igreja, continue cuidando desses membros, que sejam fiéis sempre ao Senhor, Pai, que continuem servindo ao Senhor com toda alegria e que o Senhor possa continuar nos abençoando no Teu caminho, para que possamos sempre estarmos agradecidos a Ti e lembrar que é a Ti que devemos toda a graça, toda a honra, todo o louvor, toda a glória, Pai. Que o Senhor nos conduza em gratidão sempre, em um coração grato a Ti, lembrando o que o Senhor Jesus fez por nós naquela cruz e faz todos os dias em nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, já se assentaram. Eu ia falar, pode se sentar. Agora nós faremos o nosso momento de contrição. E, para isso, eu gostaria de fazer uma leitura no livro de Salmos, capítulo 32, do versículo 1 até o 6. Salmos 32, de 1 a 6. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Então, aqui, Davi, ele se arrependeu e confessou os seus pecados. E agora, nesse momento, nós faremos uma oração, nos arrependendo e confessando os nossos pecados diante do Senhor. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, ó Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor nos traz à Tua casa, Deus, para que aqui possamos nos achegar, ó Deus, e estarmos Te louvando, bendizendo o Teu santo nome. Neste momento, ó Pai, Teu povo que Te chama pelo Teu nome, ó Deus, se arrepende, ó Deus, com o coração derramado no Teu altar, ó Deus, arrependido pelos pecados que cometemos, ó Deus, pelas falhas que cometemos
e que entristeçamos o Teu Santo Espírito na nossa vida, Pai. Perdoa, Senhor, nossas falhas, esteja conosco sempre, ó Deus, e ajuda-nos, ó Pai, cada dia mais a nos levantarmos e estarmos caminhando nos Teus caminhos, ó Deus, e que jamais, ó Deus, desviamos dele, ó Deus. Esteja conosco nessa noite, nesse culto de adoração, que prestamos graças a Ti, ó Deus, por todas as bênçãos que Tu tem derramado sobre nossas vidas, ó Deus. Esteja conosco, é o nosso pedido, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que nos salvou na cruz. Amém. Irmãos, abramos nossas Bíblias no Salmo número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é bom. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o teu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graça e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Irmãos, acabamos de fazer uma oração de arrependimento de pecados, e esse momento agora nós vamos louvar ao Deus, louvar ao nosso Senhor por todas as bênçãos, por todas as misericórdias que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar em pé, juntamente com o grupo de louvores, vamos prestar culto e louvor ao Senhor. Mundo
Jesus. Não sou do mundo, não. Todo louvor a Deus e o levantar é pra dizer que te pertenço, que te pertenço, recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo
é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos queremos o teu nome engrandecer, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te adoramos por quem és, porque és Deus, porque és santo. Grande é o Senhor e grandes são as suas obras, Pai. Grandes são as maravilhas registradas na tua palavra, e grandes são as maravilhas que o Senhor faz até os dias de hoje, ó Pai. Hoje nós estamos aqui para agradecer, Senhor, pela tua graça, agradecer, meu Deus, porque o Senhor nos escolheu, porque quando nós estávamos na escuridão, porque quando nossos olhos estavam fechados, o Senhor foi a luz que nos guiou, que abriu os nossos olhos, que nos purificou, nos lavou de todo o pecado e transformou as nossas vidas, Pai. Nós estamos aqui para te render louvor, meu Deus, para te adorar e falar quão grande o Senhor é. Nesse momento, ó Pai, eu peço que o Senhor venha de encontro aos nossos corações. Eu peço que a tua palavra, ó Pai, preencha nossas vidas, Senhor, e que nós possamos aprender cada vez mais de ti, nós possamos ter cada vez mais intimidade contigo e viver da forma como o Senhor quer que nós vivamos, ó Pai. Abençoa o pastor que trará a palavra nessa noite. Esteja
esteja guardando os nossos corações, ó Pai, para que nós possamos aprender mais de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. A graça e paz, irmãos, irmãs, amém? Muito bem. Culto de gratidão a Deus, ações de graças. A Bíblia fala, 1 Tessalonicenses 5,18, que em tudo dai graça. Agradecer a Deus durante o ano de 2025, tantas bênçãos que Deus derramou. Estamos aqui mais um ano finalizando, pelo menos o ano eclesiástico, que termina dia 30 de novembro. O primeiro domingo de dezembro, teremos aqui a nossa assembleia, que os membros participam, ouvem os relatórios da sociedade, da escola dominical, do conselho. Enfim, o trabalho realizado, os congressos já foram realizados, estão sendo realizados, o presbitério se reúne no dia 12 e 13, também para fechar as estatísticas, a vida dos pastores das igrejas, enfim. O Evangelho chega para transformar, e é bom cantar louvores. Eu fico pensando assim, podia fazer todo domingo nessa liturgia, as crianças, o pessoal participando, né, um pouco diferente. É gratificante. Agradecemos a Deus sua vida, a vida das pessoas que nos visitam, cada um possa se sentir bem aqui em nosso meio. Queridos, após esse culto, nós teremos ali no salão, descendo por ali, né? Se o pessoal trouxe o salgadinho e doce, nós teremos. Se não trouxe, também vamos conversar ali. Celso, houve um problema. Você comprou o refrigerante, mas deixou fora da geladeira. Isso é um problema muito sério. Está lá no freezer para congelar desde as 7, se vai congelar, se vai gelar, vamos lá, né? Estou dando sede de púlpito, porque a falha foi nossa, minha e sua. Então, aprendi com Eva que eu tenho que colocar a culpa em alguém, né? Nós temos, durante a edificação do culto, a mensagem, que livro mesmo estamos estudando? Romanos, muito bem. E hoje, o último capítulo de Romanos 16, a última mensagem da série de Romanos. Domingo que vem o pastor Caio pregará, se ele quiser escolher uma mensagem de Romanos ou não, aí fica com ele. Eu não estarei, provavelmente aqui na igreja, tenho um compromisso em Cianorte, não sei se volta a tempo ou não, enfim. Aí seguiremos depois o mês de novembro com temas diversos. Nas férias os presbíteros também ajudarão aqui a pregar e voltaremos com a mensagem em série, a partir de fevereiro, um livro que nós escolheremos para ministrar. Tem sido muito bom essa sequência para a gente colocar no coração a mensagem e não esquecer. E se há, em toda essa série de mensagem, um versículo que nós devemos decorar e saber que fala do assunto do livro de Romanos, é Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, e também o 5:1. Aliás, tem vários, mas se há um tema central no livro de Romanos, que nós pregamos aqui, é Romanos 1, 16 e 17. O apóstolo Paulo fala que ele não tinha vergonha do Evangelho. Ele não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho era o poder de Deus para salvar todas as pessoas de todas as nações. Aquele do Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, do judeu, também do grego, que eram os gentios, né? Aí a chave de Romanos, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aqui está o começo, ou o centro da mensagem que Paulo vai escrever aos romanos. A justiça de Deus pela fé, ou seja, a salvação de todo aquele que crê, é feita pela fé e não pelas obras. Então ele escreve falando, olha, eu sou o apóstolo enviado por Deus, o que eu prego é esse Evangelho, e esse Evangelho é pela fé. E aí ele vai então no capítulo 1, seguindo, dizer o primeiro todos são pecadores. Os gentios são pecadores, a mente deles foi entregue para o pecado, a homossexualidade e tudo mais, porque não adoraram a Deus, não buscaram a Deus. Deus entregou, e o que Paulo está dizendo é que os gentios, assim como os judeus no capítulo 2, eles queriam chegar a Deus pela prática da lei, pelas boas obras. Isso era impossível, porque é pela fé.
E Deus diz: se o Espírito não levar a sua mente, não der a fé, você não vai crer em Jesus, você não será salvo. Salvação é pela fé, somente, e é o Espírito que faz isso. E como que Deus realiza essa obra, esse Evangelho? Através da pregação da palavra dEle. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, centro do culto, a pregação da palavra, e Deus nos envia para a pregação. Então Paulo vai discorrer em Romanos, capítulo 3, 4 e 5, falando sobre o crer, sobre a fé, sobre receber Jesus. O 6, ele vai falar sobre a santificação, que é, salvo pela graça, você vai buscar a santidade, você vai deixar de pecar, não para ir para o céu, porque você já está no céu. E ele dá esse exemplo dessa luta da minha natureza carnal e da espiritual no capítulo 7. O bem que eu quero, esse eu não faço, porque o mal que reside em mim impede. Quem é que pode me livrar? E ele termina o capítulo 7 dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo. E aí ele começa o 8 falando da glorificação, por assim dizer. Porque ele fala no 8:1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ele conclui esse capítulo, do 31 em diante: se Deus é por nós, quem será contra nós? E o último versículo 39 do capítulo 8, ele fala: nada pode nos separar do amor de Deus. Ele começa a falar que não, nenhuma condenação e nada pode. Depois ele fala dos judeus. E no capítulo 12, como já pregamos, o culto racional. Como é que cultuamos racionalmente a Deus? Um culto aceitável, agradável, separado, para experimentarmos a vontade dEle. Apresentando o nosso corpo como um sacrifício não morto, mas vivo, servindo ao próximo, à igreja, com os dons que Deus dá. Buscando os dons e servindo a igreja. Cultivando as virtudes, do versículo 9 até o final. Ele vai dizer: olha, paga o mal com o bem, não busque o seu interesse, o do outro, seja hospitaleiro, seja um bom cristão. É assim que você vai cultuar a Deus. No meu relacionamento com Deus, o meu culto com Deus eu tenho que fazer assim. No 13 ele vai dizer: e na sociedade? Você vai obedecer às autoridades. Você vai viver uma vida de santidade, de exemplo, para que as pessoas vejam Deus em você na sociedade. E no 14 e 15, ele volta para a prática na igreja. Cristãos fracos e fortes. Fracos, aqueles judeus que ainda criam que a salvação dependia da obediência da lei, de preceitos, de comida, de bebida. E os fortes, que entenderam a graça, que eles não precisavam cumprir a lei, porque o fim da lei é Cristo. Eles tinham a liberdade em Cristo para viver e a alegria. E ele diz: os dois, um tem que não julgar e suportar. É assim que deve viver a igreja. A paz de Cristo tem que reinar. Buscar a paz. E o capítulo 16, então, que é o que nós vamos finalizar hoje. Um breve resumo fizemos. O capítulo Romanos 16 encerra a epístola com 3 grandes temas, ou com 3 grandes movimentos, por assim dizer, que o apóstolo Paulo faz. Do versículo 1 a 16, ele vai fazer as recomendações pessoais. Ele vai citar 26 nomes. Do versículo 17 ao 20, ele vai falar das advertências, o perigo que a igreja corre sobre a doutrina e as saudações finais de doxologia, porque o evangelho, ele começa com adoração a Deus e ele conclui com adoração a Deus. Então, Paulo revela aqui, no capítulo 16, o seu coração pastoral, sua teologia da comunhão, a sua visão missionária, por meio dessa longa lista de pessoas que ele cita. O capítulo, então, demonstra que o evangelho cria uma família espiritual. E assim, criança, pode ser o tema. Pedelias, ele já partiu? Ainda não, ainda está acordado ali. Então, poderia anotar Hoje não tem, hoje eles iam participar da liturgia, então fica para a próxima, né? Mas o desafio da escola dominical foi para você anotar alguma coisa. Então, assim, o evangelho, ele cria uma família espiritual. Quem não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, no evangelho, ele pode ter uma família espiritual. O evangelho de Cristo. Quais são as suas características, quais são as suas marcas, as suas consequências, o que ele deve produzir na vida de uma igreja. Então, Paulo diz, o evangelho, ele forma uma família espiritual. E é isso que Paulo, citando 26 nomes, ele chama as pessoas pelo nome. Isto mostra que a fé cristã
é relacional, não individualista. Ah, eu posso ser cristão em casa. Não, não pode. Você tem que ser cristão, mas igreja é corpo. Cristo forma a igreja. Não há cristão desigrejados. Ah, por isso que o culto online não funciona, porque nós temos que sentir a presença um do outro. Os crentes são irmãos que se cuidam, que se cobram, que se elogiam, que se recebem, se ajudam. E ele cita aí no versículo 1 e 2 a Febe. Conheci uma Febe, mulher de Deus, não essa, mas que Paulo cita ali, que Febe era uma mulher de Deus, uma serva, ele usa a palavra diaconisa, que ela servia à igreja voluntariamente, é um exemplo de serviço fiel. Aí ele vai falar de Priscila e Áquila, no versículo 3 a 5, casal missionário que arriscou a própria vida por Paulo e abriu a sua casa para ser igreja. Aqui, não vamos fazer um sermão biográfico, mas Priscila e Áquila é um exemplo de cristãos realmente convertidos. Eles tiveram que deixar a sua casa, fugir de Roma, eles foram para não ser mortos, eles arriscaram a vida, deixaram todos os bens e foram acompanhar. E quando Paulo chegou lá em Antioquia ou Corinto, agora me fugiu a memória, mas eles receberam Paulo novamente, alugaram uma casa, falou: Paulo, vem morar aqui, nossa casa vai ser uma igreja para servir a Cristo. Quantos de nós estamos dispostos a investir os nossos bens materiais, não somente a nossa vida, nosso serviço de falar do Evangelho, mas os bens materiais, carro, casa, contribuição financeira para servir a Cristo? Febe, Priscila e Áquila fizeram assim. Aqui vai um desafio, já uma aplicação, queridos, nessa questão da família espiritual. Uma família se ajuda, uma família ela contribui, né, para que um ou outro não passe necessidade. A igreja tem a prática dos dízimos para isso. Temos aí orado, e o desafio de adquirir, né, um terreno para o estacionamento futuro aí, para a igreja. Virá o desafio, além dos dízimos missionários, será que eu estou disposto a tirar um pouquinho daquele orçamento que está apertado, de crer que Deus me sustenta, que Deus me dá, para eu investir na obra missionária? Para que o Evangelho continue sendo pregado, para que a palavra seja pregada nesse lugar? É uma reflexão que temos que fazer e uma prática que temos que adotar. Então Paulo cita diversos irmãos, a partir do versículo 6, ele cita diversos irmãos e irmãs trabalhadores no reino de Deus, na igreja, mulheres que trabalharam incansavelmente, missionários conhecidos, novos convertidos, líderes de casas, gente simples e gente influente, todos servindo ao mesmo Senhor. Qual a lição para nós? O Evangelho nos chama pelo nome e nos convoca a servir com amor e compromisso. O Evangelho, ele chama você pelo nome. Deus conhece o nome, a história, a vida de cada um, a dificuldade, Ele conhece você, Ele conhece seu pensamento, Ele conhece a sua família, Ele conhece as suas lutas, porque o Espírito sonda a nossa mente. Antes que a gente fale alguma coisa, peça a Deus, Deus já sabe. Leia o Salmo 139, você vai entender o que é a onisciência e a onipotência de Deus. O que você está pensando agora, Deus sabe. Você tem lutas na sua casa, Deus sabe. Paulo está citando um nome aqui, está dizendo: olha, você não é esquecido. Sabe, naquele dia, queridos, haverá uma lista de galardão. Deus vai falar: vem cá, meu querido, vamos ver o que você fez. A salvação vai falar: está pago, Jesus pagou. E o que você fez na graça? É o galardão. Vai citar nome por nome lá no céu. Nós vivemos aqui na terra, muitos vivem aqui na terra, como se não houvesse uma eternidade. Quando adolescente e jovem, era um cântico novo naquela época, em que o grupo de louvor era a mocidade, né? Saudosa época, mas que fique lá. Hoje está bem melhor, essas vozes afinadas, os instrumentos, aquela época era bem diferente, mas os jovens cantavam um cântico assim: realmente não conheço a sua vida. A tal lembra, né, tal? Realmente não conheço a sua vida, o que faz, o que pensa, o que deixa de fazer. Mas eu sei que lá no alto Deus que é vivo, escuta, olha, tudo vê. A verdade é que um dia estaremos frente a frente com o Pai, e então vereis o que realmente sou. É a prestação de conta.
esses nomes citados aqui, a família espiritual, Deus conta. Assim como a nossa vida civil, há um registro. Hoje tenho, e eu aconselho a todos, se você ainda não fez, faça. É uma bênção esse lançamento aí do documento único, CPF, a nova RG. É só o CPF para tudo. Tudo que você precisa está no documento. Você perdeu tudo, mas é fácil tirar de novo. Não precisa carregar aquela carteira como eu carregava, todos os documentos. Você perdeu, perdia tudo, né? Então faça, mas assim, a vida civil é registrada por um número, a vida espiritual também tem o registro. Deus nos coloca na família espiritual, o Evangelho forma essa família, nós pertencemos à família. E segunda característica, a segunda marca que Paulo fala aqui, que o Evangelho exige vigilância. Do versículo 17 a 18, nós vamos ler nós estamos lendo Romanos 16, versículo 17 até o 18, diz: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalo, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com as suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso, me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Paulo adverte aqui, então, como falsos mestres, sobre aqueles que causam divisões. E ele cita algumas coisas que devemos fazer, ou algumas características dessas pessoas que são falsos. Primeiro, eles criam conflitos e divisões. Na igreja, pessoas que gostam de ser espinhenta, criar conflito e divisão, que não buscam a paz. Paulo já havia falado em Romanos 12, 18, busca a paz, empenhe, ou seja, quando depender de você, tenha paz. Paulo fala que o Evangelho é da paz. Jesus falou, bem-aventurados pacificadores. Então, os falsos criam divisões, conflitos. Achei uma novidade, agora você tem que fazer isso, porque senão você não tem o Evangelho. E aí a causa acaba rachando a igreja, dividindo a igreja. Isso, Paulo diz, é uma característica. Eles têm interesses pessoais no ventre, não a glória. Eles querem satisfazer os seus ideais, os seus pensamentos, mas não a glória de Cristo, não o bem da igreja, não o altruísmo, mas o egoísmo. Isso é característica. Usam palavras bonitas para enganar os simples. É claro que se você falar palavras que sejam falsas, feias, a pessoa não vai acreditar, mas maqueiam a verdade. É o evangelho fake. Então Paulo fala o seguinte: primeiro, identifiquem, notem. Ele diz, notem, identifiquem. Segundo, não sigam, afastem-se. Terceiro, permaneçam obedientes à sã doutrina. Não desviem do Evangelho. E aí no versículo 20 ele faz a promessa: o Deus da paz esmagará em breve debaixo dos seus pés. Ou seja, a vitória final que pertence ao Senhor. Lá em Gênesis, capítulo 3, o proto-evangelho, Deus havia falado que a cabeça da serpente seria esmagada. E Paulo, então, lembra essa verdade aos romanos. Terceira marca ou consequência ou característica do Evangelho de Cristo que Paulo fala nesse capítulo, está do versículo 21 ao 24, Romanos 16, 21 ao 24, ele fala que o Evangelho une diversos servos na mesma missão. Ele falou o nome de pessoas simples, comuns, e aí ele fala diversos servos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason, olha que nome bonito ali, né? Sosípatro. Aí ó, nome de um filho, neto não é bom não. Eu, Tércio, que é o escritor, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saudai-vos Gaio, meu hospedeiro, e toda a igreja. Saudai-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. Tinha o irmão primeiro, segundo, terceiro e o quarto, né? E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Aí mais uma vez Paulo falando da graça. Então, a carta termina aqui, Paulo mostra
é a sua equipe missionária. Timóteo, Tércio, que foi o escriba, o Gaio, o anfitrião, Erasto, a autoridade pública, né, o tesoureiro da cidade, e outros. Nessa lista há pastores, missionários, políticos convertidos, trabalhadores simples. Qual é a lição que nós aprendemos disso daqui? É que o Evangelho une pessoas diferentes para uma mesma obra. Ninguém trabalha sozinho, queridos. Não existe pastor que trabalha sozinho. Não existe presbítero que trabalha sozinho. Não existe na sociedade o presidente que trabalha sozinho. Na igreja é um corpo, auxiliado pelo mesmo Espírito, na mesma fé em Cristo Jesus. O Evangelho, ele une diversos servos na mesma missão. E, finalmente, Paulo mostra que o Evangelho termina sempre em adoração a Deus. O centro do Evangelho é levar as pessoas a adorar a Deus. Não é encher igreja, não é fazer movimento social, não é somente transformar a cidade, é adorar a Deus. Muitas igrejas montam trabalhos sociais belíssimos e esquecem do principal, de transformar as vidas. Não resolve nada. Não adianta ganhar o mundo inteiro, estar com a barriga cheia, belas roupas, tudo, e a alma se perder. A missão da igreja é transformar, adorar, levar coração a adorar a Deus. Foi por isso que Paulo começa no capítulo 1, que Deus entregou as pessoas, o pensamento das pessoas ao pecado, porque não adoraram a Deus. Então a carta termina aqui com uma doxologia, exaltando o Deus que, primeiro, fortalece o Evangelho. É o Deus que fortalece, é o Deus que revelou o mistério da salvação. É o Deus que chama todos os povos à obediência da fé. É o único Deus sábio. A doutrina certa sempre produz adoração sincera. Qualquer trabalho na igreja que for feito com o intuito de adorar a Deus, essa é a doutrina certa, e não engrandecer homens. Quais as aplicações, finalmente, para nós, como igreja de Deus, nesse capítulo? Valorize as pessoas. O Evangelho chama pelo nome. Seja grato. Valorize as pessoas. Aquela pessoa que trabalha. Quando a gente tem um trabalho feito na igreja, seja ele qual for, vamos dar um exemplo agora. Alguém teve que correr atrás. Alguém teve que pensar, planejar, buscar, organizar, comprar, fazer. Muitos vêm e participam como se nem fosse da igreja. É lindo uma igreja, e quando termina um evento, um pega uma cadeira, outro pega a vassoura, outro pega... Porque é nossa família. Claro que tem aqueles mordomos da fé. Aqueles que chegam, você tem que abrir a porta, você tem que mandar sentar, você tem que puxar, e vai embora, como se não fosse da igreja. Queridos, a goteira no telhado é problema de todos nós, do templo. Somos igreja. Quando fazemos uma profissão de fé, nós valorizamos você que diz assim, você não estará sozinho, qualquer coisa que você sofrer, a igreja sofrerá com você. Clamamos pelas aquelas pessoas que estão enfermas, que têm necessidade. Não há, na Igreja Presbiteriana do Brasil de Mandaguari, vou fazer a aplicação aqui, uma família passando necessidade financeira, material. Por quê? A igreja é uma família. Valorize as pessoas. Sirva com o coração. Todos podem contribuir. Todos podem contribuir. Tenho dito isso aqui. Paulo fala sobre essas pessoas que contribuíram. Cuide da comunhão, hospitalidade, carinho, amizade. Nós vemos, às vezes, na igreja como um clube. A igreja não pode ser um clube. Não saia correndo da igreja. Se você quiser fazer isso, tudo bem. Mas conversa com alguém. Faça uma amizade na igreja. Não dá para fazer com todo mundo? Faça amizades na igreja. Aqui é a família. Seja vigilante. Paulo fala, cuidado com a doutrina. Cuidado com doutrinas estranhas. Não é que você vai ouvindo, Deus revelou, Deus falou, um anjo desceu. Paulo diz, não acredite. Esse evangelho é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A doutrina que nós conhecemos é bíblica. Hoje pela manhã, perdeu quem não veio, falamos sobre a questão da permanência na doutrina. Fora os comichões no ouvido.
As pessoas gostam de novidades. Claro, vivemos nos últimos tempos. Quem acrescenta pessoas na igreja é o próprio Deus. Temos que ser fiéis. É Deus quem conhece e muda os corações. Trabalhe em equipe, ninguém é corpo sozinho. Quando alguém pedir uma ajuda para você, se disponha. Sirva, que Deus está anotando. Não se isole. Pessoas que assumem tanto compromisso no mundo e na igreja, não posso. Estou cheio de coisas. Para Deus, a igreja é o trabalho espiritual. E finalmente, glorifica a Deus. Tudo começa e termina na graça de Cristo. O Evangelho da graça. Que Deus nos abençoe. Terminamos assim a aplicação de uma carta maravilhosa. Leia, ame a carta aos Romanos, a Bíblia como um todo. Leia, releia. Pega o resumo, peça, se você não tem, o resumo de toda a carta. Que você vai viver o Evangelho de forma plena. Você vai entender o que é ser igreja. E não simplesmente frequentador de uma igreja. Você vai aprender o que é pertencer a uma igreja. Vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor.